Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Meus amigos, esse é um texto que mexe com as nossas emoções, né? Ele é um dos textos importantes que a gente vai ter aqui em 1 Coríntios, porque ele confronta diretamente aquilo que muitas vezes nós valorizamos demais, que é a sabedoria humana, o conhecimento humano. Então você já parou para pensar, sinceramente, como Deus escolheu agir na história de forma completamente diferente daquilo que o mundo considera lógico? Esse é um pouco do cerne do que Paulo está querendo trabalhar dentro de um longo trecho que a gente vai começar a estudar hoje. Então fica comigo aqui até o final do vídeo, porque essa reflexão vai te ajudar a enxergar a cruz de Cristo de uma forma nova e edificante para a sua vida. Conte com isso e vamos começar. Então, como nós vimos anteriormente, Paulo, ele escreve à igreja de Corinto, né, uma comunidade que ela estava cheia de divisões, cheia de problemas e disputas de ego, uma forte valorização da retórica e, assim, uma herança que vinha de valorização de filósofos. Era uma cidade grega, né, e ela era marcada pelo amor ao debate intelectual. E é nesse contexto aqui que Paulo ele vai afirmar algo que para muitos parecia loucura, a mensagem da cruz. Nosso mundo ocidental atual ele é extremamente cristianizado, né? A nossa história mostra isso, e Cristo e cruz e são palavras aí que estão familiares ao nosso contexto. E chega até a ser cultural, né? Mas para você ter ideia, o N.T. Wright, autor inglês, ele diz que falar sobre alguém crucificado naquela época de Paulo seria como se num jantar elegante alguém começasse a contar em voz alta como viu um rato roendo um corpo de um cachorro que tinha acabado de morrer na rua. Então esse sentimento que você teve quando eu falei sobre isso, quando eu falei sobre essa cena, era mais ou menos como as pessoas se sentiam ao se falar sobre alguém que tinha sido crucificado. As elites não falavam sobre isso, o povo não falava muito sobre isso. E nenhum orador de rua, nenhum filósofo, né, nenhum sofista seria ousado o suficiente para falar isso numa palestra, né? Isso seria muito impopular. Eu fiquei chocado quando eu entendi essa realidade, né? Eu nunca tinha pensado as coisas dessa forma. Mas essa foi a forma que Deus escolheu de levar a mensagem mais importante da história ao mundo. Então, olhando para o texto, logo de cara, ele nos apresenta um contraste entre duas realidades. Para aqueles que estão perecendo, a cruz parece loucura, mas para aqueles que estão sendo salvos, ela é poder de Deus. Essa tensão entre o evangelho e a sabedoria humana é o centro do argumento de Paulo aqui, e ele vai ter início agora nessas passagens que a gente leu, e ele vai chegar ao clímax no capítulo 2, versículo 5, né? Vai finalizar esse raciocínio sobre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana, pelo menos parcialmente aí, ele vai ter essa grande passagem. Então hoje a gente vai focar nessa primeira parte dessa argumentação, e começamos agora a falar sobre a sabedoria humana. Então Paulo começa aqui com uma citação do livro do profeta Isaías, demonstrando que desde o Antigo Testamento o ser humano tenta, né, e desde o princípio mesmo, o ser humano tenta utilizar sua própria sabedoria para se aproximar de Deus, mas sem Deus. A gente pode lembrar até, por exemplo, antes, né, dos profetas,
a Torre de Babel, por exemplo, uma tentativa, né? E Paulo cita esse trecho de Isaías que tem um contexto que diz muito sobre os sábios de Israel, os mestres da lei, os filósofos do mundo antigo, e todos confiavam no seu raciocínio, nas suas interpretações da Torá, mas se esqueciam da verdadeira sabedoria que vem do Senhor, né? É um povo que honra com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Então, era um povo que não prescrutava o coração de Deus, não estava alinhado com Deus, embora por meio da sabedoria humana e por meio das teorias tentava se aproximar de Deus, ou de uma espiritualidade que seja. Então, aqui Paulo lança uma série de perguntas, depois dessa citação, que são perguntas provocativas. Então, onde está o sábio, né? Onde está o mestre da lei? Onde está o questionador dessa era? Ele mostra que toda essa pretensa sabedoria humana não consegue conduzir alguém até Deus. Pelo contrário, Deus transformou essa sabedoria em loucura, porque ela não tem poder de salvar a humanidade. Ela não tem poder de transformar o coração de ninguém. E nada conhece sobre as profundezas de Deus. E olha que interessante, Paulo ele vai falar para nós que existem dois tipos de pessoas. As que confiam nessa sabedoria humana e elas estão perecendo, e as que confiam na sabedoria da cruz e estão sendo salvas. É interessante que quando a gente tem, né, esse tempo verbal no grego no presente, indica, né, um processo, uma ação contínua. Ou seja, todos os dias nós escolhemos ou andar no caminho da salvação ou andar no caminho da perdição. Isso está totalmente em conformidade com o que Jesus afirma no final do Sermão do Monte. Sermão do Monte, que é outra mensagem, uma série de mensagens imperdíveis que está rolando aqui no canal. Você não pode perder, tá? Então, por favor, assista também, acompanhe tanto essa de 1 Coríntios como a do Sermão do Monte. Combinado? Então, lá no Sermão do Monte, Cristo nos fala sobre duas portas, lá no final do capítulo 7. A porta larga e a porta estreita. Uma conduz à salvação e outra conduz à perdição. A porta aqui é coerente com o caminho. Isso fala muito com a gente hoje, né? A gente vive um tempo de excesso de informação, de opiniões para todos os lados, de pessoas que se dizem sábias. Os grandes gurus, os grandes entendidos, ainda mais hoje que qualquer um pode pôr uma câmera aqui e falar qualquer coisa, né? Exatamente. E as pessoas podem fazer isso e elas têm influenciado muitas pessoas, né? Então, influenciador é isso mesmo. Influenciado pessoas a seguirem essa sabedoria. E as pessoas se posicionam como sábias. Mas muitas vezes essas pessoas, que inclusive podem até se colocar como religiosas, elas estão distantes de Deus. Será que nós também não estamos tentando viver uma vida pela nossa lógica? Pela nossa capacidade, em vez de confiarmos em Deus? É algo pra gente ir pensando, tá? Mas vamos progredir aqui porque o texto exige de nós. Então, vamos embora. Então, no versículo 21, você que tá com a Bíblia aí, se não tá, eu li aqui, mas depois quando você conseguir parar, você dá uma olhada. E aqui no versículo 21, Paulo afirma algo ainda mais radical. De que agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Essa sim gera salvação, essa sim gera vida. Então presta atenção nisso aqui. Fica atento, pelo amor de Deus. Porque não é por meio de um sistema filosófico sofisticado, não é por uma demonstração intelectual, mas pela simples proclamação de Cristo, Deus se manifesta. E Deus escolheu se manifestar. Os judeus, eles buscavam sinais, os gregos buscavam sabedoria. Cada grupo tinha a sua expectativa. Uns esperavam milagres grandiosos, outros um discurso intelectual refinado. Mas Deus escolheu se revelar através de algo que não se encaixava em nenhuma dessas categorias. O Messias crucificado. Para os judeus, isso era escandaloso, porque esperavam um Messias glorioso, né? Um libertador político, e todas aquelas amarras, né, que eu citei quando eu estava falando sobre o contexto da carta, aquela expectativa messiânica de um libertador político que livrasse o povo finalmente do exílio que durava anos e anos e séculos. Os gregos,
viam essa mensagem da cruz, por outro lado, com insensatez. Porque como, né, no universo de deuses que eles tinham, eu deveria acreditar, e por que eu deveria acreditar, num Deus crucificado, num Deus que é pendurado, que é morto? Não, Deus é para ser poderoso, né? Isso não faz sentido nenhum, insensatez. Mas para nós que cremos, essa mensagem é o poder de Deus para a salvação. E aqui está a beleza do Evangelho. Aquilo que o mundo rejeita, Deus usa como instrumento de vitória. Na cruz, Jesus vence o pecado e a morte. O que parecia derrota era, na verdade, o maior triunfo da história. E não só isso, ele ressuscita no terceiro. Essa mensagem tem que nos transformar quem nós somos. Essa mensagem é poderosa em si mesma, porque mesmo aquilo que parece fraqueza em Deus é mais forte que qualquer força humana. Então mesmo aquilo que parece loucura é mais sábio do que qualquer filosofia. Isso vai trazer para nós algumas aplicações interessantes que eu queria que você acompanhasse e me acompanhasse nessa jornada. Então preste atenção aqui, tá? Em primeiro lugar, nós não podemos diluir o Evangelho para torná-lo mais aceitável. Porque o Evangelho ele é o que ele é, a mensagem da cruz. É disso que a gente está falando aqui. Então nós não precisamos adaptá-lo de maneira nenhuma. Porque nosso papel é proclamar fielmente essa verdade. Porque ela tem poder em si mesma. A gente precisa ter isso muito claro para nós. E aqui eu quero abrir um parêntese muito importante. Porque quantas vezes nós, por medo de rejeição, não tentamos adoçar essa mensagem do Evangelho. Então Paulo nos lembra aqui que o poder está exatamente naquilo que parece ser fraqueza. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho da cruz. Nós temos hoje em dia, né, principalmente uma corrente intelectual que é muito forte, muito corrente, né, talvez aí nas universidades, né, no meio acadêmico, que tenta transmitir para nós que acreditar na Bíblia é algo completamente maluquice, né? Completamente ultrapassado. Primeiramente, eu preciso refutar isso dizendo que isso é uma mentira tremenda, tá? Isso precisa ser esclarecido. O cristianismo, ele é uma religião que foi talvez a mais testada aí no decorrer de toda a história e contou aí com intelectuais de ponta desde o princípio aí, desde os pais da igreja, que já produziam ali teologia, filosofia com muita qualidade, né? Não é sobre deixar claro sobre essa intelectualidade que a gente está falando, né? A gente está falando sobre uma intelectualidade que não nos aproxima de Deus, mas é uma intelectualidade sem Deus. Mas existe sim, né, sabedoria na palavra. É o que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, nos aprofundando na palavra, nos aprofundando nas verdades, né? E o cristianismo produziu isso de maneira muito perspicaz ao longo da história. E a gente tem nomes aí como Pascal, como Tomás de Aquino, C.S. Lewis, por exemplo, que foram homens piedosos, né? E que até hoje são extremamente relevantes nas suas respectivas áreas do conhecimento e não só na teologia bíblica. Então, o cristianismo é uma coisa séria, tá? Não deixa ninguém ficar te enganando nesse sentido, não. Não é ignorância. Você pode ser inteligente e ser discípulo de Jesus. Não existe nenhum impedimento para isso. Pelo contrário, existe um incentivo de Deus para que nós busquemos a sabedoria. Seguindo, mesmo que esse argumento seja tomado como verdade, isso não deve nos intimidar. Paulo está nos advertindo aqui justamente sobre isso. Que nós precisamos crer no poder da mensagem. Creia no poder da mensagem. Isso é muito importante. Esse é um vídeo que vai falar sobre isso, mas os próximos vão falar sobre isso e eu vou bater nessa tecla muito, porque é muito importante. E Paulo trata esse tema de forma muito importante. Então eu preciso fazer isso também. Segundo lugar, para a gente progredir aqui, eu quero te convidar a refletir em que sabedoria você tem pautado a sua vida. Na sua própria lógica, nos seus planos ou na sabedoria de Deus, que é revelada nas Escrituras, né? Será que nós temos confiado aí nos nossos diplomas, na nossa inteligência, em nossos recursos, né, no nosso poder de trabalho, ou nós temos confiado no Senhor? A sabedoria de Deus aqui, ela nos humilha, ela mostra que ela é muito superior à nossa e que Deus é totalmente digno de confiança, porque Ele não consultou ninguém para traçar esse plano
de salvação. Ele simplesmente, né, em sua sabedoria, nos deu Cristo crucificado, que é uma solução absurda, mas é uma solução perfeita. Então, entregue a sua vida ao Senhor. Confia no Senhor. Em cada detalhe, em cada etapa da sua vida, porque somente em Deus nós podemos acessar, né? Porque somente em Deus Ele sabe daquilo que nós precisamos. Falando sobre coisas que nós realmente precisamos, eu realmente preciso te pedir para que, se essa mensagem está falando com você, não esquece aqui, tá? De deixar seu like. Se inscreve, tá? Não deixa, não vacila comigo nisso não, tá? Se inscreve aqui. Você que não é inscrito ainda, tá assistindo, não é inscrito, uma maluquice, por favor. Então, se inscreve aqui, compartilha esse vídeo com alguém, tá? Comenta aí embaixo se você concorda, se você discorda, o que mais te impactou aqui. É legal a gente ir tendo esse feedback também, tá? Então, por favor, se você puder me dar essa moral, te agradeço. Seguindo aqui pra gente concluir, o vídeo tá longo já, mas meus irmãos, a cruz de Cristo é, para o mundo, loucura, mas para nós é poder e sabedoria de Deus. Não vamos cair na armadilha de buscar sabedoria sem Deus. É armadilha, é cilada, tá? Não busque sabedoria sem Deus. Porque a verdadeira sabedoria está em se render àquilo que parece fraqueza, mas na realidade é a força mais poderosa de todo o universo. Então que possamos viver não pela lógica humana, mas pela fé na cruz. E que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiros mensageiros dessa mensagem eterna. Para você que ficou até aqui, meu muito obrigado, tá? Por você ter visto esse vídeo até o final. Você não sabe a força que você me dá nesse sentido. Preparamos esse material e eu espero que você continue nos acompanhando nessa jornada em 1 Coríntios e também no Sermão do Monte. Não esquece de destacar aqui embaixo, comenta o que mais te impactou, se você tem algo para acrescentar. Vai ser muito bom ter seu comentário aqui. E que Deus te abençoe grandemente. Essa é uma mensagem da minha casa, do meu coração, aí para sua casa, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Abraço.